Sejam bem-vindos aos 5 minutos e nós vamos falar agora de uma pesquisa da Paraná Pesquisas que foi feita lá em São Paulo, onde o Lula está perdendo praticamente em todos os cenários. Gente, eu gostaria de agradecer a todos que estão se inscrevendo no canal. O canal é muito novo, começamos há mais ou menos umas 4 semanas e toda inscrição é muito importante, então obrigado a todos. Lembrando que o conteúdo aqui ele é de direita, liberal, libertário, conservador. Então o que acontece? Aconteceu essa pesquisa aqui da Paraná Pesquisas e vamos ver aqui os cenários. Vamos ler aqui a reportagem do site Metrópolis. Paraná Pesquisas. Bolsonaro e Tarcísio aparecem à frente de Lula em São Paulo. A pesquisa mostra petista com mais votos apenas que Michele no estado, mas perderia para os 3 adversários no segundo turno. Mas vamos ver esse negócio aqui agora, porque o negócio é um pouquinho mais complicado do que isso aqui. Provável candidato à reeleição em 2026, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva perderia a disputa pela presidência para Jair Bolsonaro e Tarcísio de Freitas no estado de São Paulo, segundo o levantamento do Instituto Paraná Pesquisas, divulgado nesta quarta-feira, 27, ou seja, hoje. No primeiro cenário de pesquisa estimulada, em que os participantes escolhem o voto a partir de uma lista de alternativas, o atual mandatário aparece com 32,9% de intenções de voto contra 38,9% do ex-presidente Bolsonaro. O político do PL, vale dizer, está em prisão domiciliar e foi declarado inelegível até 2030 pelo Tribunal Superior Eleitoral. Então, olha só para vocês verem aqui que coisa interessante. Eles falam esse negócio, que na verdade eles acham que deve estar falando até mal do Bolsonaro, falando nesse sentido, mas isso prova mais uma vez só a superioridade do Bolsonaro, realmente como o Bolsonaro é querido pela população, porque existe uma campanha da imprensa, do establishment e do governo em geral e de toda a mídia tentando difamar Bolsonaro 24 horas por dia, 7 dias por semana. E isso já vem desde antes do Bolsonaro ser eleito lá em 2018. E o que acontece? Mesmo com toda essa campanha, com tudo isso que está acontecendo e tal, o que acontece é que o Bolsonaro ainda está derrotando o Lula ainda nesse cenário aqui dessa pesquisa de São Paulo. É óbvio que o Lula também está ajudando muito a gente, porque como ele está fazendo um governo muito mal avaliado, está fazendo um governo com muitos impostos, que cada 38 dias sai um novo imposto ou então um novo aumento de impostos, ele está fazendo várias medidas que são impopulares e as medidas que ele tenta fazer de tentar ajudar a população em algum sistema, por exemplo, de fazer um subsídio ou qualquer coisa, igual ele fez aquele negócio da conta de luz e tal, são medidas que todos já veem como medidas que não são boas. Então o Lula está ajudando muito nessa questão, né? Mas o que ressalta para mim é essa questão do Bolsonaro, como eu falei no outro vídeo, não vou repetir aqui agora, da antifragilidade do Bolsonaro. Essa característica ela fica muito visível, porque o Bolsonaro, eles, bate, tentando arrebentar o Bolsonaro o tempo todo e mesmo assim ele ainda está ganhando ainda. Isso mostra que a população, está todo mundo vendo, nós estamos vendo o que está acontecendo. Eles podem tentar legitimar essa perseguição da forma que for, mas a população está vendo que é uma perseguição. Vamos lá, vamos continuar aqui lendo. Já no segundo cenário, Lula marca 32,7% dos votos, enquanto o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, tem 34,3% das intenções. Embora diga que irá disputar a reeleição em São Paulo no ano que vem, Tarcísio tem dado sinais de que pode concorrer à presidência da República. Segundo o Instituto Paraná Pesquisas, Lula lidera apenas no terceiro cenário, contra a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro. Nesse caso, o petista tem 33,4% das intenções e Michele tem 31,5%. Mas a gente tem que lembrar aqui que, na verdade, o que acontece? A Michele, ela não é uma candidata assim que já foi trabalhada, tudo mais, que aparece em vários momentos assim. Porque o Tarcísio, toda hora a gente tá vendo, né? Tá todo mundo falando de Tarcísio, Tarcísio daqui, Tarcísio dali, toda hora se fala de uma possibilidade de Tarcísio como candidato. Inclusive, teve até aquela reunião que ele participou aí no começo da semana, daquela união que está sendo feita aí agora, aquela união que está sendo feita para tentar já praticamente lançar a candidatura dele, onde ele colocou que vamos fazer 40 anos em 4, não sei o que e tal. Porém, nada disso é um fato consumado ainda. Por quê? Porque quem vai determinar tudo é o Bolsonaro. Quem vai determinar tudo
é quem o Bolsonaro apontar o dedo e falar assim, ó, esse é o candidato que é o meu candidato. E por enquanto ele não falou isso e nada indica que ele vai falar por agora. Então aqui, ó, colocando aqui para vocês o primeiro cenário. Cenário com Bolsonaro. Então Bolsonaro aqui em primeiro, Lula em segundo, Ciro Gomes, Ratinho Júnior, Ronaldo Caiado, Renan Filho, aí aqui não sabe opinar. Então aqui você vê que tem outros aqui, candidatos que estão dividindo os votos, tanto do Bolsonaro quanto do Lula. Justiça seja feita. Aqui o cenário com Tarcísio. Você vê que no cenário com Tarcísio já tem menos votos que o Bolsonaro. Porém, é óbvio que o Tarcísio também ele tem uma frente para poder crescer ainda muito grande, porque ele foi muito pouco trabalhado como candidato ainda. Então aqui o cenário com o Tarcísio, os outros candidatos aqui se repetem. Cenário com a Michelle, aí o Lula é o primeiro que o Lula está em primeiro lugar. Mas nós vamos ver aqui, porque o que interessa na realidade são as simulações do segundo turno, porque a gente entende que o primeiro turno é uma questão que precisa existir, porém é uma questão que não é a que determina o resultado final da eleição. Vamos lá. Nas simulações para o segundo turno, Lula seria derrotado contra os 3 adversários, segundo indica a pesquisa. Então olha só, não interessa quem é o adversário no segundo turno, se é Michelle, se é Tarcísio, se é Bolsonaro. O Lula perderia nos 3 resultados, então não interessa quem é o candidato no segundo turno, Lula perde todo mundo. Então indica a pesquisa, na disputa contra o ex-presidente Bolsonaro, que aparece com 47,7% das intenções de votos, o petista marca 39%. No segundo cenário, Michelle registra 46,5% dos votos e o atual presidente 39,8%. Já contra Tarcísio, o presidente tem 37,6% as intenções de voto e o governador aparece com 50%. Você vê que contra o Tarcísio aqui, ó, quem apareceu com mais votos que todo mundo foi o Tarcísio. Mais do que o Bolsonaro ainda, mais do que a Michelle. Então aqui está colocado, aqui descrito esses 3 cenários que eu coloquei para vocês aqui agora. Com o Bolsonaro, a diferença de quase 10 pontos. Com o Tarcísio, aí a diferença de 13 pontos. E com a Michelle, aí a diferença de 7 pontos. Então aqui a pesquisa da Paraná Pesquisas. Então, para mim, mais uma vez, o que fica explícito aqui é essa característica do Bolsonaro como ser um personagem antifrágil. A Michelle também, porque a Michelle, o nome dela está muito vinculado ao nome do Bolsonaro, então não tem como você falar do nome de Michelle sem falar do nome de Bolsonaro, da mesma forma que não tem como você falar de Tarcísio sem o nome de Bolsonaro. Apesar de que Tarcísio tem uma outra característica aqui que é importante a gente falar. Ele tem a questão do nome do Bolsonaro, está vinculado a ele, obviamente, porém também tem a questão de todo o trabalho que ele fez, tanto como ministro do Bolsonaro, quanto como governador de São Paulo. Então o Tarcísio já tem um lastro, ele já tem um histórico, e ele já tem colado nele essa ideia de Tarcísio é um bom administrador, Tarcísio é um bom gestor. Então existe isso. Talvez seja por isso que ele tem já um pouco de fôlego a mais, que ele foi o que teve mais votos fora da questão do Bolsonaro e da Michelle. Tarcísio foi o que teve mais votos no segundo turno. Então talvez seja isso sendo demonstrado, essa questão dele ser reconhecido já como um gestor. Meus amigos, muito obrigado a todo mundo que está se inscrevendo no canal. Cada inscrição é muito importante. Eu agradeço a todos vocês. Por esse vídeo é isso. Encontro vocês no próximo.